Muito bem, de volta aqui no portal undimebahia.com.br, último dia da COED, a Conferência Estadual de Educação, é a quarta realizada pelo FEBA, que é o Fórum Estadual de Educação, vice-coordenador aqui na Bahia, o professor doutor João Donilo, para avaliar com muita propriedade esses dias que, não só pelos temas, não só pela temática abordada, oferecida, proposta, discorrida, a qualidade também ela se deu pelas pessoas e pelos profissionais que discorreram sobre esses temas que são os mais diversos. CONAI já definida, CONAP já definida, perdão, CONAI também já com data, mas enfim, o certo é que a CONAI antecede a CONAP e é estratégica. Inclusive o dia de hoje é um dia estratégico, devolutiva dos municípios, para que a Conferência Estadual e o FEBA possa oferecer subsídios para a esfera, a pauta nacional. Bom dia a todos. Esse é um dia especial, estratégico, o segundo dia da nossa conferência. É o dia das nossas plenárias. É hoje que a gente se debruça nas plenárias de eixo sobre o nosso documento de referência, apresentando para os participantes da conferência um documento base que expressa o nosso documento de referência e a consolidação do que veio das 417 municípios que discutiram esse documento base. Isso é apresentado para a plenária e nós tiramos a partir daí, então, aquilo que é homologado agora pelos delegados dos 417 municípios, reunindo aí o que torna a experiência ainda mais rica. Trabalhadores da educação, pais, conselhos, fóruns, representantes do gestor público municipal, representantes do gestor público estadual, na discussão da construção daquilo que se torna como um consenso entre os diferentes atores do processo, entre os diferentes entes federativos dessa relação que precisa existir entre município, estado e as demais, entre sociedade civil e união, para dizer, essa é a pauta que a gente vai apresentar na nossa Conferência Nacional Popular de Educação, como sendo o grande projeto que a gente quer para a educação brasileira nos próximos 4 anos, até que a gente venha se reunir de novo aqui na próxima Conferência Estadual de Educação em 2026. E é importante a gente registrar que lá em 2026, quando a gente se reunir, nós já estaremos com um novo plano estadual de educação aprovado e planos municipais de educação também sendo aprovados. Portanto, é o substrato da realidade que a gente tem da educação em cada município, num diagnóstico que a gente precisa fazer, do monitoramento e avaliação dos atuais planos municipais e do plano estadual e das deliberações dessa conferência, que é o grande caldeirão para a gente tomar como referência quando a gente for desenhar as próximas metas e as próximas estratégias desses novos planos decenais, municipais, estaduais, articulado ao Plano Nacional de Educação. Então, tem uma importância singular isso aqui, tudo que a gente está fazendo, porque a gente está construindo aqui deliberações que vão orientar a defesa que o movimento social, que a sociedade civil, que o governo municipal, que o governo estadual, que o governo federal precisa considerar para pensar a política. É isso que torna a ideia da nossa política ser uma política de Estado e não de governo, porque aí qualquer que seja o ator que esteja à frente, ele precisa considerar isso. Qual é a vontade soberana dos setores educacionais da Bahia, que estavam reunidos naquela conferência e deliberou como sendo esse o projeto educacional, esse como sendo as fragilidades do sistema educacional que precisam ser atacadas, esses como sendo os potenciais que precisam ser melhor implantados, os investimentos da educação infantil, da creche à pós-graduação, as diferentes modalidades de ensino, sobre a questão da valorização dos trabalhadores da educação, sobre a questão da gestão democrática, sobre a questão de tudo aquilo que envolve o contexto de uma dinâmica e complexa política educacional, inclusive na articulação intersetorial da educação. Da nossa educação na atualidade? A gente precisa investir muito ainda na questão de 3 elementos principais. Consolidar o financiamento, e o Fundeb é um grande elemento, só que a gente precisa aprofundar ainda a discussão do custo aluno-qualidade quando a gente falar nesse processo de implantação. Não foi para frente, né? Mas enfim. Mas a gente precisa ou recuperar o CAC e o CAQUI, ou aprimorar o CAC e o CAQUI, ou conseguir construir algo que atenda a uma realidade que está posta. Até porque a Meta 20 já está comprometida dos planos decenais, né? Perfeitamente. Então esse é o primeiro elemento que a gente precisa consolidar. A gente precisa consolidar melhor o regime de colaboração. Esse é um elemento estruturante, a questão do regime de colaboração. A gente sabe que tem muitas parcerias
muitas iniciativas, sobretudo de quem está na ponta mais frágil do processo, que são os municípios. É quem mais paga, é quem mais é apenado. É quem mais arrecada, é quem mais contribui e é quem menos recebe de tudo que está destinado. Então, há uma concentração ainda muito verticalizada no governo federal. Então, a gente precisa melhorar esse regime de colaboração, definir melhor os instrumentos que pautam as relações para que a gente supra as lacunas todas que tem, né? E a gente tem muitas lacunas. A gente precisa pensar avançar cada vez mais na qualidade da educação que a gente oferta, e essa qualidade tem a ver com um conjunto de insumos, estrutura das escolas, formação inicial, formação continuada de professores, plano de carreira, plano de salários, condições de saúde. Vou lhe provocar que você é da educação superior, Claro. da evolutiva também da educação superior, em pesquisa e extensão para com os municípios. Não tenha dúvida, quando a gente fala dessa questão do regime de colaboração, a gente não exclui essa necessidade também da integração educação básica e ensino superior. A gente precisa entender que todos nós, instituições de educação básica, instituições de educação profissional, instituições de ensino superior, têm a mesma responsabilidade. O aluno é o mesmo. O aluno que a universidade vai receber depois é o aluno que saiu do município. É o aluno que da esfera, essas instituições estão nos municípios. precisa prestar, pactuar uma atenção, uma formação, um projeto de formação de juventude, de formação profissional para essas pessoas. Então, essa articulação é fundamental. A gente precisa, sobretudo, recuperar o papel que tem o Sistema Federal, o Ministério da Educação, na coordenação de uma política nacional e de uma implementação. Não verticalizada, horizontalizada. Nós não estamos, nesse caso, desse momento, a gente nem tem nem verticalizada, a gente tem uma ausência completa, a gente não tem coordenação. Nós estamos completamente abandonados. A nossa Constituição, a nossa LDB prevê um papel de coordenação, de suplementação, e esse papel está sendo feito. Transformaram de novo, face ao recente denúncia aí da questão dos evangélicos, num grande balcão de negócio, e a gente precisa romper de novo com isso, voltar a ter um regime de colaboração, uma construção com o papel central da Undime, com o papel central dos secretários estaduais de educação, com o papel central do MEC, com o papel central do Conselho Nacional, dos diferentes instituições, da UNCM, dos fóruns. Essa é a grande ação. Educação não é uma questão que será resolvida por um iluminado. Ou a gente tem construído, por isso que as conferências são importantes, ou a gente tem um grande pacto entre a família, entre o lugar que a gente quer dar ao estudante de protagonista dentro da escola, dentro do seu processo de formação, dos gestores, dos trabalhadores da educação, dos diferentes entes federados, com uma direção clara, com um projeto que possa ter continuidade. A gente vive mais de descontinuidade na educação do que continuidade. E aí eu vou lhe dizer o grande desafio: consolidar o Sistema Nacional de Educação. É ele que é capaz de ter uma relação de relações para coordenar, para sincronizar, para dar vida a uma estrutura basilar com a capilaridade suficiente para sustentar esse grande projeto. Um projeto de formação humana, um projeto de transformação do Brasil, cuja educação tem um papel central e estruturante. A gente sabe que os fóruns municipais de educação são fóruns que muitas das vezes são criados por portarias. Assim como o Fórum Nacional de Educação, que não foi criado na forma da lei, ele acabou sendo destituído. É preciso avançar nessa reflexão também para que esses espaços que são contínuos e precisam ser permanentes, não só na forma da lei, mas essencialmente no lidar, no fazer essa discussão, precisa ser criado pela lei, não é? Porque a portaria ela cai a qualquer momento. Eu quero lhe agradecer a oportunidade, Magno, de falar disso, que para a gente talvez seja aquilo que nessa conferência de conquistas a gente melhor possa falar como aquilo que nos realiza. 4 anos atrás, nós promovemos o primeiro encontro do Fórum Estadual de Educação com fóruns municipais de educação, e nós usamos uma sala que cabia 50 pessoas. Tinha 40 fóruns instituídos. Hoje, nós estamos na 4ª Conferência Estadual de Educação com 220 fóruns presentes. Claro, fóruns, muitos desses constituídos a partir de decretos e de portarias, e um percentual ainda não hegemônico de fóruns produzidos em lei. A gente quer em 2026,
ter quase fóruns na totalidade dos 417 municípios. E aí o meu convite, já que tem a oportunidade de estar falando direto com a Undime, é que cada prefeito, cada prefeita desses 417 municípios nos ajude, como nos ajudou nas audiências públicas de monitoramento do plano, como nos ajudou nas conferências municipais de educação. 400 municípios que realizaram nas conferências, audiências públicas. Perfeitamente. Um esforço do Executivo Municipal nunca visto, porque dessa vez não teve auxílio nenhum do governo federal, nem do governo estadual para a realização dessas etapas. O município entendeu o papel que tem esse espaço na construção da sua política. Não é mais um estímulo que veio, embora esse estímulo precise continuar vindo, porque é papel da União fazer isso, fomentar, suplementar esse tipo de atividade, mas não foi isso. Os municípios entenderam, os municípios da Bahia, que isso faz parte do processo de gestão democrática do município. Isso faz parte de construir a política com o Estado, portanto, ela precisa estar articulada aos anseios da sociedade. Isso ajudou a entender que não é ao mero desejo de fazer isso ou de fazer aquilo, mas existe um plano nacional, um plano estadual, um plano municipal que estabelece que não é camisa de força, dá margem para se fazer um monte de outras coisas, mas definido-se ali o que é central e que não pode deixar de ser feito. Então eu preciso estender aqui um agradecimento à Undime pela parceria, para que a gente tenha conseguido tudo isso, e a cada prefeito, cada prefeita da Bahia que recebeu o nosso convite, recebeu a nossa provocação e fez o que tinha que ser feito. E fez o que tinha que ser feito em cada experiência, Magno, mais linda do que a outra. Eu tive a oportunidade de ir a algumas conferências municipais. Cada vez que eu voltava dizendo assim, o esforço que o Fórum Estadual de Educação da Bahia tem que fazer para fazer a quarta conferência é infinitamente menor do ponto de vista da proporção, do peso disso, quando eu vejo o que cada município realizou. Não, tudo que a gente fez aqui nem se aproxima do que a gente deve aos municípios. Nem se aproxima, a gente deve muito mais. E vai trabalhar para continuar fazendo muito mais por esse município. Então, a gente quer, claro, 2022, antes disso, em 2024, tem um novo encontro do Fórum Estadual de Educação com os fóruns municipais, está comemorando a universalização dos fóruns municipais, dos 417 municípios, e a grande maioria como lei. Porque aí é a chance que o Executivo Municipal e o Legislativo Municipal têm de deixar um legado para a história do município. Porque se ele deixa só uma portaria, ele deixa só um decreto, o novo gestor que entra tem toda a condição de muito facilmente revogar aquilo. Então, se ele quer deixar um legado de um equipamento público, de um organismo público capaz de estabelecer o diálogo entre o Executivo Municipal e a sociedade civil e os movimentos sociais, e todos os atores envolvidos nesse processo apostem na consolidação articulada àqueles que já existem, o Conselho Municipal, a Secretaria Municipal, as outras instâncias do município, apostem na condução de um processo de levar ao Legislativo Municipal um projeto de lei que possa implementar definitivamente a existência do Fórum Municipal de Educação. Se eu já sou grato a cada gestor municipal, a cada ator lá no município que luta por isso, eu vou estar aqui em 2026 dizendo assim, gente, a minha responsabilidade e a minha dívida com vocês, que não vai ser só minha, vai ser do povo baiano e do povo brasileiro, é muito maior do que aquela que eu estou assumindo que tenho aqui hoje. Perfeito. O professor Raimundinho da Bahia, que é o dirigente municipal de educação de Itaparica, presidente da Undime Bahia, diz o seguinte, todas as vezes em que provocam os prefeitos, os municípios e a UPB, eles dizem o seguinte, ouçam o que o dirigente municipal de educação tem para dizer, porque são eles que estão lá na ponta e conhecem, graças a essa relação que a Undime mantém com o Fórum Estadual de Educação, com a UNCM, com a UPB, com outras instâncias tantas, a exemplo das universidades, sejam elas as federais, as estaduais também aqui na Bahia. Ou até a iniciativa privada. Ou até a iniciativa privada que nós também estamos mantendo. Eu digo nós, Undime, tem mantido essa relação. E até o comitê, por exemplo, de educação integral integrada, eu pude perceber a Cláudia aqui, outras pessoas tantas que integram este comitê. Mais uma vez, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, preciso estender esse agradecimento ao amigo e líder Raimundo, que abriu as portas da Undime em todo o processo. Desde o início, quando a gente começou a plantar a semente, precisava fazer as reuniões de mobilização, as nossas conferências livres, sempre a sua pessoa, Magno. Eu preciso aqui fazer um agradecimento e pedir a Raimundo que reconheça o seu esforço, ao amigo Renê, que
também foi um parceiro extraordinário, e a cada gestor municipal que não se eximiu de se engajar, de se solidarizar, de se consociar com esse movimento que a gente está fazendo aqui. Magno, me disseram ali nesse instante, professor, está acabando, o senhor deve estar cansado. Eu faria uma dessa por semana, porque isso aqui é a expressão de tudo aquilo que a gente sonha. E a gente tem que lutar pelos sonhos e viver dos sonhos. Então eu fico muito feliz de estar aqui e vou ficar muito feliz de estar com vocês na continuidade desse processo. Obrigado a todos aí, um abraço a quem nos acompanha. É logo ali. Nos encontramos em julho e Natal, na Conferência Nacional Popular de Educação, e não diferente lá em Brasília, em novembro, na Conferência Nacional de Educação.